dono da empresa demitiu seu funcionário por acusação de desvio, mas anos depois descobriram que o sol ainda não havia se levantado quando Marcos Silva saiu de casa para mais um dia de trabalho. O ar fresco da manhã trazia um leve aroma de terra molhada, e o silêncio do bairro era quebrado apenas pelo som suave dos seus passos na calçada. Aos 45 anos, Marcos era conhecido por sua honestidade e ética impecáveis. Há quase 2 décadas, trabalhava como contador na pequena empresa familiar de construção civil, onde sua dedicação e compromisso o tornaram uma figura respeitada e admirada por todos. Em casa, sua esposa Ana e seus 2 filhos, Lucas e Clara, o aguardavam para o café da manhã, uma tradição diária que fortalecia os laços familiares. A pequena cozinha estava sempre repleta do som de risadas e conversas, um santuário de amor e apoio onde cada um podia ser quem realmente era. "Bom dia, família", disse Marcos, entrando pela porta da frente com um sorriso caloroso. Ana, uma mulher de olhar carinhoso e gestos delicados, respondeu com um beijo em sua bochecha. "Bom dia, amor. Já estávamos esperando por você." Lucas, de 16 anos, e Clara, de 10, estavam sentados à mesa, discutindo animadamente sobre o que fariam no fim de semana. A cena era de pura harmonia. Marcos sentou-se, serviu-se de café e se permitiu alguns momentos de paz antes de enfrentar mais um dia de trabalho. Enquanto tomavam o café, conversavam sobre planos e sonhos. Marcos sempre acreditou que o futuro era construído a cada escolha honesta que faziam. Ele incentivava os filhos a serem pessoas de caráter, a valorizarem a verdade e a justiça acima de tudo. O clima de felicidade e leveza preenchia o ambiente, e aquele momento parecia eterno, como se nada pudesse quebrar a serenidade daquela família. Contudo, a vida imprevisível e às vezes cruel tinha outros planos para Marcos. Marcos estava terminando de revisar os relatórios financeiros do mês quando o telefone em sua mesa tocou. Era uma ligação inesperada do escritório do diretor financeiro, pedindo que ele comparecesse imediatamente para uma reunião de emergência. Sem saber o que esperar, ele recolheu seus papéis, ajeitou o paletó e dirigiu-se para a sala de reuniões. Ao entrar na sala, notou a expressão séria dos diretores e de alguns dos sócios da empresa. Sentiu um frio na espinha, mas manteve a compostura. "Por favor, sente-se, Marcos", disse Eduardo Ribeiro, o diretor financeiro, com um tom de voz glacial e um olhar que parecia pesar sobre ele como uma sentença. Marcos obedeceu, tentando esconder o nervosismo que começava a crescer em seu peito. Eduardo abriu uma pasta e retirou alguns documentos, espalhando-os sobre a mesa de forma meticulosa. "Marcos, temos um problema grave aqui", começou Eduardo, fitando com uma intensidade desconcertante. "Recebemos informações de que há irregularidades nas contas da empresa. Após uma investigação preliminar, todos os rastros levam a você." Marcos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua mente girava, tentando processar as palavras que acabaram de ouvir. "Desvios." Ele. Como aquilo era possível? Isso é um engano", disse ele com a voz trêmula mais firme. Eu jamais faria algo assim. Meu trabalho sempre foi transparente, todas as minhas ações estão registradas." Eduardo empurrou um conjunto de documentos na direção de Marcos. Ele pegou as folhas com mãos trêmulas, e seu coração disparou enquanto lia as acusações. Grandes somas de dinheiro desviadas para contas que ele nunca tinha ouvido falar. E pior ainda, sua assinatura falsificada em vários cheques e autorizações. "Alguém deve ter feito isso", exclamou Marcos, olhando desesperado para os rostos impassíveis ao redor da mesa. "Eu sou inocente. Vocês me conhecem? Eu trabalho aqui há anos. Eu nunca faria algo assim." Os olhares frios dos outros diretores não mostraram qualquer traço de empatia. Um deles, Carlos Magalhães, chefe do departamento de RH, interveio. "Marcos, nós queremos acreditar que isso é um mal-entendido, mas as provas são contundentes. Se você realmente é inocente, deve entender que precisamos seguir com a demissão imediata e com as investigações formais." Marcos ficou paralisado. Cada palavra atingia sua dignidade como um golpe. Ele sabia que a partir daquele momento, sua vida estava prestes a mudar de forma drástica. Levantou-se, tentando manter a calma, e olhou diretamente para Eduardo. "Eu vou provar que vocês estão errados. Não posso acreditar que alguém tenha sido capaz de fazer isso, mas eu vou descobrir quem foi." Eduardo manteve o olhar duro, apenas acenando com a cabeça. "Espero que sim, Marcos."
mas por enquanto você está afastado de suas funções e com muito pesar, demitido por justa causa. Sem dizer mais nada, Marcos recolheu suas coisas em silêncio e deixou a sala. O corredor parecia interminável enquanto ele caminhava em direção à saída. A notícia da demissão se espalhou como um incêndio. Colegas evitavam olhar para ele, e sussurros seguiam-no como sombras. Ao atravessar as portas da empresa, o mundo parecia mais frio e distante. O ar parecia pesado, e o peso da humilhação apertava seu peito como um grilhão. Cada passo até o carro era um esforço monumental, como se ele estivesse afundando em areia movediça. Marcos entrou no carro, fechou a porta e soltou um suspiro tremido. Seus olhos ardiam, mas ele se recusava a chorar. Pegou o celular e ligou para Ana, que atendeu com a voz doce de sempre. Oi, amor. Como foi o trabalho hoje? Perguntou ela sem suspeitar de nada. Marcos hesitou, sentindo a garganta se fechar. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Finalmente, após alguns segundos de silêncio que pareceram horas, ele disse: Ana, eu fui demitido. Eles me acusaram de desviar dinheiro. O silêncio do outro lado foi tão esmagador quanto as acusações. Finalmente, ele ouviu o som abafado de Ana engolindo em seco, sua respiração tremendo. Mas isso é loucura. Você nunca faria algo assim, Marcos. Você é a pessoa mais honesta que eu conheço. Nós vamos resolver isso juntos. Marcos fechou os olhos, sentindo um fio de alívio na voz de Ana. Ele sabia que o pior ainda estava por vir, mas naquele momento, as palavras de sua esposa eram a âncora que o impedia de ser levado pelo desespero. Obrigado, meu amor. Eu não sei como, mas eu vou provar minha inocência. Eu prometo. Com o coração ainda pesado, ele deu a partida no carro e começou a dirigir para casa, sabendo que cada quilômetro o levava para um novo capítulo de sua vida. Um capítulo repleto de incertezas, dor e uma batalha que ele não imaginava ter que enfrentar. Quando Marcos chegou em casa naquela noite, o silêncio era quase palpável. O ambiente familiar, que antes era um refúgio de paz e alegria, agora parecia sombrio e opressivo. Ana, que sempre o recebia com um sorriso caloroso, agora tinha um olhar preocupado e sombrio. Os filhos, Lucas e Clara, estavam na sala, mas o clima era tenso e distante. Como foi hoje, amor? Perguntou Ana, tentando manter a voz firme, embora seus olhos refletissem a dor e a preocupação que sentia. Marcos sentou-se no sofá, esfregando as têmporas, tentando organizar seus pensamentos. Ele olhou para Ana e viu o medo oculto em seu olhar. Apoiou a mão sobre a dela e suspirou profundamente. Foi um desastre, disse ele com a voz pesada. Eles me acusaram de desviar dinheiro. Fui demitido na frente de todos e parece que toda a cidade já sabe. Ana fechou os olhos, segurando um soluço. A injustiça e a dor de ver seu marido, o homem que sempre fora um exemplo de retidão, sendo tratado como um criminoso, era quase insuportável. Nós vamos superar isso, Marcos. Eu acredito em você, disse ela, apertando a mão dele com força. Os dias que se seguiram foram devastadores. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade e a família Silva passou a ser alvo de olhares de desconfiança e fofocas maliciosas. No supermercado, Ana sentia os olhares julgadores das pessoas enquanto empurrava o carrinho pelos corredores. Comentários sussurrados pareciam ecoar em cada canto. Lá vai a esposa do ladrão. Como será que ela aguenta viver com um homem desses? Lucas e Clara também sofreram. Na escola, os colegas sussurravam e apontavam, e logo surgiram rumores cruéis. Clara, ainda tão pequena, não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia hostilidade ao seu redor. Lucas, por outro lado, reagiu com raiva, envolvendo-se em brigas com aqueles que ousavam falar mal de seu pai. Não posso mais ir para a escola, pai, disse Lucas um dia após chegar em casa com o olho roxo. Eles me chamam de filho de ladrão, me provocam o tempo todo. Eu tentei ignorar, mas não dá. Marcos sentiu uma dor profunda ao ver seu filho machucado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele se ajoelhou ao lado de Lucas e o abraçou, sentindo o desespero do filho em seus braços. Sinto muito que você tenha que passar por isso, filho. Mas eu prometo. Eu vou provar que sou inocente. Isso vai acabar logo, eu te garanto. Mas por mais que tentasse, a situação parecia apenas piorar. Seus amigos mais próximos começaram a se afastar. Mensagens e chamadas eram ignoradas, e encontros casuais na rua eram evitados.
Ele passou a sentir o peso do isolamento, a solidão esmagadora de ser visto como alguém indigno de confiança. A sensação de injustiça o consumia, mas o que mais doía era ver sua família sofrendo. Ana, que sempre fora forte, começou a mostrar sinais de cansaço. À noite, quando pensava que Marcos já estava dormindo, ela chorava baixinho, preocupada com o futuro e com o impacto que tudo aquilo estava tendo nas crianças. Não sei quanto tempo mais conseguiremos aguentar isso, Marcos, confessou ela certa noite, com a voz embargada. Eu sei que você é inocente, mas e se? E se as coisas nunca mudarem? E se nunca conseguirmos provar a verdade? Marcos sentiu o coração apertar ao ver sua esposa tão abalada. Aproximou-se dela e abraçou, tentando transmitir uma força que ele próprio começava a perder. Eu vou provar, Ana. De alguma forma, eu vou encontrar uma maneira. Eu não vou deixar que nos destruam. Mas a verdade era que ele também começava a duvidar. Às noites sem dormir, revirando os mesmos pensamentos, a mesma sensação de desespero estavam lentamente corroendo sua confiança. Ele sabia que para vencer aquela batalha, precisava ser forte não apenas por ele, mas por toda a sua família. E assim, em meio ao caos e ao isolamento, Marcos decidiu que era hora de agir. Se ninguém acreditava em sua inocência, ele mesmo iria atrás da verdade, custasse o que custasse. Determinando a limpar seu nome, Marcos mergulhou de cabeça na investigação para provar sua inocência. Durante semanas, ele revisou cada relatório financeiro, cada e-mail, cada transação registrada em seu nome. A mesa de jantar de sua casa se transformou em um verdadeiro campo de batalha, coberta por pilhas de documentos, anotações e gráficos. Marcos passava horas comparando números e assinaturas, buscando qualquer incongruência que pudesse revelar a armação contra ele. No início, o progresso foi lento. Ele esbarrou em portas fechadas e respostas evasivas. Ex-colegas evitavam falar com ele, e qualquer tentativa de questionar diretamente sobre as contas era recebida com silêncio ou mentiras disfarçadas de cordialidade. Mas Marcos sabia que não poderia desistir. Uma noite, enquanto revisava os registros pela enésima vez, ele percebeu um padrão sutil que havia passado despercebido antes. Havia um conjunto de transferências para uma conta em nome de uma suposta empresa de consultoria, criada poucos meses antes do início dos desvios. A descrição das transações era vaga, mas os valores eram altos e periódicos, todos aprovados com sua assinatura falsificada. O nome do responsável pela empresa chamou sua atenção: Rafael Fontes, um dos executivos da empresa, conhecido por suas práticas questionáveis e histórico de esquemas financeiros obscuros. Rafael sempre mantivera uma fachada de cordialidade, mas havia algo em sua postura que sempre incomodou Marcos. Marcos sabia que estava na trilha certa, mas precisava de mais provas para sustentar sua acusação. Então, decidiu arriscar e procurou Júlio, um ex-colega de trabalho que também tinha sido afastado recentemente, suspeito de envolvimento nos desvios. Eles se encontraram em um café discreto na periferia da cidade. Júlio parecia nervoso, olhando para os lados como se esperasse ser seguido. Você está arriscando muito, Marcos, disse Júlio baixando a voz assim que se sentaram. Eles não vão parar até destruir você. Eu sei porque fui afastado logo depois que comecei a fazer perguntas demais. Marcos olhou nos olhos de Júlio, buscando qualquer sinal de desonestidade. Ele sabia que estava andando numa linha tênue entre confiança e ingenuidade. Eu não tenho escolha, Júlio. Minha família está sofrendo, meu nome está na lama. Eu preciso provar que sou inocente e acho que você pode me ajudar. Me diga, você sabe alguma coisa sobre Rafael Fontes? Júlio hesitou, mordendo o lábio inferior. Olhou em volta mais uma vez antes de finalmente responder. Rafael é um mestre em esconder suas falcatruas. Ele já fez isso antes, mas sempre arranja alguém para colocar a culpa. Eu vi alguns documentos, mas não consegui levar nada comigo. Se você conseguir acessar o escritório dele, talvez encontre o que precisa. O coração de Marcos acelerou. Aquilo era o que ele precisava. Uma pista concreta, mas também um risco enorme. Se fosse pego tentando acessar o escritório de Rafael, poderia piorar ainda mais sua situação. Obrigado, Júlio. Sei que você também está em uma situação difícil. Prometo que, se eu conseguir provar minha inocência, vou lutar para que todos os envolvidos nessa armação sejam expostos. Júlio apenas assentiu, seu olhar carregado de medo e resignação. Ele sabia que Marcos estava se colocando em perigo, mas o que mais poderia fazer? Eles apertaram as mãos e se despediram, cada um carregando o peso de suas escolhas.
Marcos sabia que não podia contar com o apoio das autoridades locais, uma vez que muitos dos envolvidos eram influentes na cidade. Então, decidiu seguir o plano. Na noite seguinte, esperou que a empresa estivesse vazia e, com a ajuda de uma chave reserva que ainda tinha, entrou no prédio. O coração batia em seu peito como um tambor enquanto caminhava pelos corredores escuros. Cada sombra parecia uma ameaça, cada som um possível alarme. Quando chegou ao escritório de Rafael, suas mãos suavam. Pegou um clipe de papel e, após alguns segundos de nervosa tentativa, conseguiu destrancar a porta. Dentro, o ambiente luxuoso e organizado contrastava com o caos emocional que Marcos sentia. Ele foi direto ao computador de Rafael e conectou um pendrive com um programa para copiar arquivos. O tempo parecia se arrastar enquanto ele esperava, cada segundo aumentando o risco de ser descoberto. Finalmente, o download terminou. Marcos pegou o pendrive e, antes de sair, notou uma pasta no fundo da gaveta da mesa. Dentro, havia documentos impressos com detalhes de transações suspeitas, cartas que sugeriam conluios entre Rafael e outros membros da diretoria. A última folha, uma anotação à mão, fez o sangue de Marcos gelar. Certifique-se de que Silva seja o culpado. Ninguém pode ligar isso a nós. Com a mente fervilhando e o corpo trêmulo, Marcos saiu do prédio o mais rápido que pôde. Ele sabia que agora tinha o que precisava para expor a verdade, mas também entendia que estava lidando com pessoas dispostas a tudo para manter seus segredos. Ao chegar em casa, Ana o esperava acordada, o rosto marcado pela preocupação. Quando viu Marcos entrar, o alívio em seus olhos foi imediato. "Você está bem?" perguntou, correndo para abraçá-lo. Marcos assegurou com força, sentindo o peso dos últimos acontecimentos finalmente se dissipar um pouco. "Estou, amor. E tenho provas. Provas de que Rafael é o verdadeiro culpado. Agora precisamos ser cuidadosos. Eles não vão desistir tão facilmente." Ana sentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Sabia que a batalha estava longe de terminar, mas agora tinha uma chance. Um fio de esperança que não poderiam deixar escapar. Marcos passou as próximas horas analisando os documentos e copiando tudo para múltiplos dispositivos, protegendo as provas. Ele sabia que precisaria de um plano sólido para revelar aquilo ao mundo e garantir que justiça fosse feita. As semanas seguintes foram de uma tensão quase insuportável. Com as provas em mãos, Marcos sabia que qualquer movimento errado poderia colocar tudo a perder. Ele e Ana viviam como se estivessem sob constante vigilância, sempre atentos a qualquer movimento suspeito. A sensação de estar sendo seguido era palpável, e a cada passo dado na investigação, o perigo parecia se aproximar ainda mais. Uma noite, enquanto revisavam os documentos no escritório improvisado em casa, Ana quebrou o silêncio que pairava sobre eles. "Eu estava pensando, Marcos, talvez devêssemos procurar a ajuda de alguém que tenha influência na mídia. Alguém que possa divulgar as provas sem medo de represálias." Marcos levantou o olhar, surpreso com a sugestão. Eles sempre pensaram em lidar com aquilo sozinho, mas talvez Ana estivesse certa. Precisavam de apoio, de alguém que pudesse amplificar a voz deles e expor os culpados. "Você conhece alguém assim?" perguntou ele, esperançoso. Ana sorriu, um sorriso cansado, mas carregado de determinação. "Eu conheço sim. Roberta Mendes, uma jornalista investigativa. Ela é uma velha amiga, alguém em quem eu confio. Nós nos conhecemos na faculdade, e ela sempre foi uma guerreira da justiça. Se alguém pode nos ajudar, é ela." Marcos hesitou. Sabia que envolver mais pessoas significava mais riscos, mas também entendia que sozinhos teriam poucas chances de sucesso. Ele assentiu, segurando a mão de Ana. "Vamos tentar. Precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir." Ana pegou o telefone e fez a ligação. Quando Roberta atendeu, sua voz enérgica e amigável trouxe um sopro de esperança ao ambiente pesado em que estavam. "Roberta, sou eu, Ana. Eu sei que já faz muito tempo, mas preciso da sua ajuda. É uma situação complicada. Meu marido foi acusado injustamente de desvio de dinheiro, e temos provas que podem expor uma rede de corrupção. Você pode nos ajudar?" A resposta de Roberta foi imediata e sem hesitação. "Me encontre amanhã cedo. Vamos resolver isso. Vou levar meu equipamento e garantir que tudo seja documentado corretamente. Marcos, você e Ana não estão sozinhos." Na manhã seguinte, Roberta chegou à casa do Silva, carregando uma pequena mala com equipamentos de gravação. Ela era uma mulher de estatura mediana, cabelos curtos e olhos que pareciam enxergar através das pessoas.
Sua energia era contagiante, e ela rapidamente assumiu o controle da situação. Vamos começar com uma entrevista, disse ela, ajustando a câmera em um tripé na sala de estar. Quero que você conte a sua história, Marcos. Do começo, sem pressa. Precisamos que as pessoas sintam o que você está passando, que vejam a verdade nos seus olhos. Marcos respirou fundo, sentindo a presença de Roberta como um escudo. Começou a falar, recontando cada detalhe desde o dia da acusação, sua busca pela verdade, as ameaças veladas e o medo constante. Ele falou com o coração, deixando transparecer a dor e a determinação como o viam. Enquanto ele falava, Roberta capturava cada momento, cada expressão, com uma precisão que apenas anos de experiência poderiam proporcionar. Ana, sentada ao lado de Marcos, segurava sua mão, como se transferisse para ele toda a força e coragem que tinha. Após horas de gravação, Roberta desligou a câmera e olhou para eles com um olhar firme e decidido. Isso vai funcionar. Suas provas são sólidas e seu testemunho é poderoso. Vou editar e preparar um especial para o canal de jornalismo independente com o qual colaboro. Vamos divulgar isso ao máximo. As pessoas precisam saber o que está acontecendo aqui. Nos dias que se seguiram, Roberta trabalhou incansavelmente. O vídeo com a história de Marcos foi lançado nas redes sociais e rapidamente começou a ganhar atenção. A narrativa de um homem honesto lutando contra um sistema corrupto tocou o coração das pessoas. Comentários de apoio começaram a surgir, assim como relatos de outras pessoas que haviam sido prejudicadas pelos mesmos executivos. Marcos, que até então se sentia isolado e impotente, começou a ver que não estava mais sozinho. As palavras de encorajamento e as histórias compartilhadas trouxeram uma nova força a ele e a sua família. Pessoas se reuniam em frente à casa do Silva, segurando cartazes com mensagens de apoio. Até mesmo a imprensa local, que antes havia se calado, começou a cobrir a história. Certa manhã, enquanto tomava um café, Marcos recebeu uma ligação inesperada. Era Raul Souza, um advogado especializado em crimes financeiros, que havia visto a reportagem e se ofereceu para representá-lo. Marcos, eu vi seu caso e acredito que possamos levar isso aos tribunais. Suas provas são contundentes, e se agirmos agora, podemos derrubar esse esquema de uma vez por todas. Marcos sentiu o coração disparar. Era a chance que esperava, mas sabia que seria uma luta difícil. Olhou para Ana, que apenas sorriu e assentiu. Vamos fazer isso, Raul. Não posso mais viver nessa sombra de acusação. Vamos buscar justiça. Com o apoio de Roberta, Raul e tantas outras pessoas que começaram a acreditar em sua causa, Marcos sentiu que pela primeira vez em muito tempo, a balança começava a pender para o lado da verdade. Embora soubesse que o caminho ainda era longo e perigoso, estava disposto a enfrentar qualquer desafio. Eles haviam conseguido aliados, transformado medo em coragem e, acima de tudo, mostrado que a integridade e a verdade, mesmo diante das piores adversidades, sempre encontrariam uma maneira de prevalecer. A sala de audiências estava lotada naquela manhã, o ar carregado de tensão e expectativa. A notícia sobre o caso de Marcos havia se espalhado pela cidade e agora, finalmente, todos os olhos estavam voltados para o tribunal. Marcos e Ana estavam sentados lado a lado de mãos dadas, enquanto Raul, o advogado que havia assumido o caso, revisava os últimos detalhes antes do julgamento começar. O juiz, um homem de aparência austera com olhos cansados, entrou na sala e pediu silêncio. Com um aceno de cabeça, ele sinalizou para Raul começar sua apresentação. O advogado levantou-se à postura confiante e dirigiu-se ao júri. Excelência, senhoras e senhores do júri, hoje estamos aqui para provar que meu cliente Marcos Silva foi injustamente acusado de desviar fundos da empresa onde trabalhou por quase 20 anos com total dedicação e integridade. O que vocês verão aqui hoje são provas irrefutáveis de que ele é inocente e de que toda essa trama foi cuidadosamente planejada para encobrir os verdadeiros culpados. Raul começou a apresentar as evidências coletadas por Marcos e Ana, bem como o depoimento gravado com Roberta. Vídeos e documentos foram exibidos, detalhando cada transação suspeita e a ligação direta com Rafael Fontes, o executivo responsável pelo esquema. Cada palavra de Raul era precisa, cada prova uma peça que se encaixava perfeitamente no quebra-cabeça da verdade. Do outro lado da sala, Rafael estava visivelmente nervoso. Tentava manter uma expressão neutra, mas o suor em sua testa e os olhares furtivos para o advogado de defesa traíam seu desconforto.
Quando foi chamado ao banco das testemunhas, sua voz tremeu levemente. Senhor Fontes, começou Raul, caminhando lentamente pela sala. O senhor afirma que não teve envolvimento algum nos desvios de dinheiro. Contudo, aqui temos uma série de documentos que mostram transferências para uma empresa de consultoria que pertence ao senhor. Poderia nos explicar isso? Rafael engoliu em seco, tentando manter a compostura. Isso é um erro. Alguém deve ter falsificado esses documentos. Eu nunca recebi esse dinheiro. Raul se aproximou do banco das testemunhas, olhando diretamente para Rafael. O senhor está dizendo que todas essas provas foram fabricadas? Que as assinaturas, as transferências e até mesmo suas conversas com outros membros da diretoria são falsas? Rafael hesitou. A sala inteira parecia prender a respiração. Antes que pudesse responder, Raul continuou. Por que, senhor Fontes? Temos aqui uma gravação de voz capturada por uma fonte anônima, na qual o senhor menciona como usaria Marcos Silva como bode expiatório. Vamos ouvir. A gravação foi reproduzida e a voz de Rafael soou alta e clara, descrevendo o plano para incriminar Marcos. Cada palavra era um golpe, cada frase uma revelação do caráter verdadeiro do executivo. Murmúrios se espalharam pela sala, e Rafael, agora pálido, parecia em choque. Isso é uma armação! Gritou Rafael, levantando-se de repente. Eu fui coagido. Isso não é o que parece, mas o estrago estava feito. O juiz ordenou que ele se sentasse, e após alguns momentos de discussão, deu permissão para que Raul continuasse com o caso. O advogado prosseguiu, agora focando em demonstrar como Rafael havia manipulado outros membros da diretoria para apoiar as falsas acusações contra Marcos. Quando chegou a vez de Marcos testemunhar, ele se levantou e caminhou até o banco das testemunhas com passos firmes. Sentiu o olhar de todos sobre ele, mas não havia medo. Apenas a verdade que ele carregava em seu coração. Senhor Silva, começou Raul com a voz suave. Por favor, nos conte, com suas próprias palavras, o que essa experiência significou para você e sua família. Marcos respirou fundo e olhou para o júri, depois para Ana, que lhe oferecia um sorriso de encorajamento. Eu dediquei minha vida a trabalhar com honestidade e a sustentar minha família com dignidade. Quando essas acusações surgiram, foi como se todo o meu mundo desmoronasse. Minha esposa, meus filhos, todos nós sofremos. Fui humilhado, julgado e tratado como um criminoso, mas nunca desisti de lutar pela verdade. Porque a única coisa que eu sempre tive foi minha integridade. E sabia que se continuasse a lutar, ela prevaleceria. Marcos sentiu a voz embargar, mas manteve a calma. O que me sustentou foi o amor da minha família, o apoio de pessoas que acreditaram em mim e a certeza de que a verdade, por mais difícil que seja, sempre encontra uma maneira de vir à tona. Tudo o que eu quero é limpar meu nome e poder voltar a viver em paz, com a consciência tranquila de que lutei pela justiça. Quando terminou de falar, o silêncio na sala era absoluto. Algumas pessoas secavam lágrimas discretamente. E até mesmo o juiz parecia tocado. Raul se aproximou e colocou a mão no ombro de Marcos, oferecendo-lhe um sorriso de encorajamento. Obrigado, Sr. Silva. Sem mais perguntas. O restante do julgamento passou em um borrão de depoimentos e argumentos, mas a essência já estava clara para todos ali. A defesa de Rafael tentou argumentar que ele também havia sido enganado, mas as provas apresentadas por Raul e a postura íntegra de Marcos fizeram com que a balança da justiça pendesse claramente a favor da verdade. Após horas de deliberação, o júri retornou. O coração de Marcos parecia querer saltar do peito enquanto o verdicto era lido. Consideramos o réu Marcos Silva inocente das acusações de desvio de fundos e falsificação. E com base nas provas apresentadas, indicamos que Rafael Fontes seja investigado por fraude e má conduta empresarial. Ana soltou um suspiro de alívio, cobrindo o rosto com as mãos enquanto lágrimas de felicidade escorriam. Marcos sentiu uma onda de emoção invadir seu corpo, um alívio que parecia lavá-lo de toda a dor e desespero acumulados. Ele olhou para Roberta, que estava sorrindo com aprovação, e para Raul, que o cumprimentava com um aperto de mão firme. Mas, acima de tudo, olhou para Ana, que se levantou e o abraçou com toda a força que tinha. Você conseguiu, amor. Você conseguiu. Marcos sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há meses. Eles haviam vencido, não apenas contra a injustiça, mas contra o medo e o desespero. E naquele momento, ele sabia que por mais difícil que tivesse sido, havia valido a pena lutar.
Com a verdade finalmente exposta, a justiça começava a ser feita. Rafael foi preso dias depois, e a empresa passou por uma reforma completa. A história de Marcos se tornou um símbolo de perseverança e integridade, inspirando muitos outros a não desistirem diante das adversidades. Após o veredicto, a vida de Marcos e sua família começou a retornar ao que se poderia chamar de normalidade, mas não sem profundas marcas deixadas pelo tormento que haviam vivido. Nos primeiros dias após o julgamento, eles foram inundados com mensagens de apoio e solidariedade de pessoas que acompanharam a história. A comunidade, que antes havia virado às costas, agora se mostrava arrependida e desejosa de oferecer um novo começo. Marcos, no entanto, recusou o convite para voltar à antiga empresa, que havia sido totalmente reestruturada após o escândalo. Ele sabia que, apesar de ter provado sua inocência, aquele capítulo precisava ser encerrado de vez. Ao invés disso, decidiu investir seu tempo e energia em um projeto que sempre fora um sonho distante: abrir sua própria consultoria financeira, focada em ajudar pequenas empresas a se manterem transparentes e éticas. Com o apoio de Ana, que agora estava mais próxima do que nunca, e a ajuda legal de Raul, Marcos conseguiu abrir as portas da Silva e Mendes Consultoria, um pequeno escritório no centro da cidade. O nome, uma homenagem a Ana e a jornalista Roberta Mendes, que havia sido fundamental para que a verdade viesse à tona. Na inauguração, o pequeno espaço ficou lotado. Amigos, familiares e pessoas da comunidade apareceram para mostrar apoio. Roberta também estava lá, com um sorriso satisfeito. "Você conseguiu, Marcos", disse ela abraçando-o. "E agora está transformando essa vitória em algo que vai ajudar muita gente. Estou orgulhosa de você." Marcos sorriu, sentindo uma gratidão profunda por cada pessoa que havia acreditado nele. "Eu nunca poderia ter feito isso sozinho. Cada um de vocês foi essencial para que eu chegasse aqui. Agora é a minha vez de retribuir." As semanas seguintes foram desafiadoras, mas gratificantes. A consultoria começou a crescer e logo Marcos se viu ajudando pequenas empresas a organizarem suas finanças e a implementarem políticas de transparência e responsabilidade. O trabalho era exaustivo, mas o sorriso de satisfação de cada empresário que saía do seu escritório sabendo que agora poderia gerenciar seu negócio com mais segurança e ética, era a melhor recompensa que poderia receber. Em casa, a paz também havia sido restaurada. Lucas, que havia passado por momentos difíceis na escola, começou a se destacar em suas aulas, recuperando a confiança que havia perdido. Clara, com sua ingenuidade infantil, voltara a sorrir e brincar como antes. Ana, sempre o pilar de força da família, parecia mais feliz e aliviada, como se um peso enorme tivesse sido finalmente removido de seus ombros. Uma noite, enquanto Marcos e Ana estavam sentados na varanda, observando as estrelas, ela o olhou com ternura. "Sabe, eu sempre soube que você era forte, mas ver o que você enfrentou, como lutou, isso me fez te admirar ainda mais. Eu tenho tanto orgulho de você, Marcos." Marcos segurou a mão de Ana, sentindo o calor e o amor que compartilhavam. Era difícil colocar em palavras o quanto aquelas jornadas haviam mudado. A luta havia sido árdua, e havia momentos em que ele quase perdera a esperança. Mas o apoio de Ana, o amor de sua família e a ajuda de pessoas como Roberta e Raul haviam sido essenciais para que ele se mantivesse firme. "Eu não teria conseguido sem você, Ana. Você foi minha força quando não tinha mais nada em que me apoiar. Nunca vou esquecer o que você fez por mim, o que fez por nós." Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas aproveitando a tranquilidade daquele instante. O pesadelo pelo qual passaram havia deixado cicatrizes, mas também havia fortalecido seus laços. A resiliência e a determinação de enfrentar a adversidade, mesmo quando tudo parecia estar perdido, era o que agora definia quem eles eram como família. Com o tempo, a Silva Almendes tornou-se referência na cidade, e Marcos foi convidado para palestrar em eventos e escolas sobre ética e transparência nos negócios. Sua história inspirou muitos jovens empresários a não cederem às pressões e a manterem sua integridade, não importando as circunstâncias. Mas apesar de todo o reconhecimento, ele sabia que a maior vitória havia sido pessoal. Ele havia recuperado sua dignidade, havia mostrado aos seus filhos o valor da honestidade e, acima de tudo, havia reafirmado para si mesmo que, por mais que o mundo tente te derrubar, a verdade e a justiça, acompanhadas de coragem e amor, sempre prevalecem.